Olá, eu me chamo Aline Márcia. E eu sou a Magali. Junta nós vamos apresentar o Pod do Povo. Mas antes disso, eu queria agradecer, pessoal, ao LNS Hortifruti e Grangeiro do Sandoval, a loja Prefixo de Mauá, né? Que esses looks lindos que nós estamos usando é da loja Prefixo de Mauá, pessoal. Então vão lá, procurem a Josi, tá? Vamos agradecer também ao Peru Estúdio, nosso querido Alê do coração. E Tour Conexões Viagens. Muito obrigada pela parceria e pela ajuda de todos vocês. Obrigada, Camila. E hoje o nosso convidado especial é o Wellington. Wellington, conta um pouquinho pra gente da sua história. Oi, meninas. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer o convite de vocês, porque eu acho que é super importante a gente valorizar um pouquinho a história das pessoas, como aqui a trajetória, né, vai acontecendo. E, puxando a sardinha para minha profissão, falar um pouquinho também da psicologia, né? Mas falando um pouquinho de mim, eu tenho 33 anos, já sou formada há quase 10 anos na psicologia. E é engraçado que eu nunca me vi fazendo outra coisa, né? Eu lembro que na época do vestibular, na minha época, lá em 2008, eu tinha que colocar 3 opções de curso, né, no vestibular. E aí eu lembro que eu coloquei primeiro opção psicologia, segunda opção psicologia, terceira psicologia. Não tinha outra opção, né? E aí foi muito engraçado porque a galera da faculdade me ligou e falou assim, a gente precisa uma troca de curso, a gente precisa de outras opções para, né? Sim. Eu falei, não tem outra opção. Eu quero fazer a psicologia e eu vou fazer a psicologia. E estamos aqui hoje, né? Vivendo da profissão. É engraçado. Quando eu fui, eu lembro que primeiro eu fiz para enfermagem. Aí eu não sei por que eu desisti. Eu fui lá, depois troquei por psicologia, né? Aí eu me formei em psicologia. Inclusive, eu estudei junto com o Wellington. Mas, Wellington, conta um pouquinho pra gente da sua infância, né? Um pouquinho da sua história de vida. Depois conta um pouquinho pra gente da psicologia, do que você faz hoje. Eu fui aquela criança de apartamento, Aline, sabe? Aquela criança que não brinca na rua, que não vê sol, que tá ali só com os brinquedos de dentro de casa, né? E eu sempre tive muito essa carência de pessoas. Então, acho que é por isso que eu costumo dizer que a nossa profissão é um grande sintoma na nossa vida, né? E talvez pelo fato de ter faltado pessoas, eu fui atrás dessas pessoas, né? Não sei. Mas tive sempre muito essa dificuldade, essa ausência de amigos, né? Vivia só eu, meu pai, minha mãe e a minha irmã. E a gente brigava demais, né? Aquela coisa de irmãos de dentro de casa, que um não se dá bem com o outro. E a gente vivia em pé de guerra. Quando eu cresci, quando eu entrei na adolescência, eu me permiti um pouquinho mais ir para o mundo, né? Eu fui atrás daquelas amizades que eu não tive na infância e fui estruturando. Inclusive, é bem engraçado que semana retrasada, se eu não me engano, eu encontrei, né, com esses meus amigos que eu constituí lá na adolescência. E aí nós comemoramos os nossos 21 anos de amizade. Foi bem legal, estarmos juntos lá. Bacana. Minha adolescência foi razoavelmente tranquila. Tive alguns perrengues aí, como qualquer outro adolescente. Tive a minha fase rebelde, né? Inclusive, com 17 anos eu fugi de casa. Rebelde. Fugi de casa aos 17 anos. Por quê? Por conta de uma briga que eu tive com a minha mãe por causa de dinheiro, né? Eu comecei a fumar, não me orgulho disso, na adolescência, né? E aí ela acabou descobrindo que eu estava fumando. E na época eu não trabalhava, eu não tinha de onde tirar recursos, e para sustentar meu vício, o dinheiro era de quem? Dela. E teve um dia que um dinheiro dela sumiu lá dentro de casa e ela veio me acusar daquele furto, né? E aí eu fiquei pé da vida com aquilo, né? Porque eu poderia ser qualquer coisa naquele momento, mas ser taxado de ladrão, para mim, foi péssimo. Sim. E aí nós tivemos uma discussão muito feia, e eu acho que é até legal relembrar isso, porque vai casar com o que eu tenho para falar depois. Foi péssimo para mim, eu fiquei com os nervos à flor da pele, achei aquilo um absurdo. E aí a gente terminou de discutir, ela foi pro quarto dela, se trancou lá dentro, eu fui pro meu. Eu falei, eu não vou mais ficar aqui.
Fui, peguei todas as mochilas, porque mala eu não tinha. Coloquei minhas coisas tudo dentro das mochilas e fui embora. Ela tava lá no quarto dela, trancada, né? Depois da discussão. E aí eu fui. Aí quando eu cheguei no portão, eu falei assim, eu vou pra onde? Vou embora, pra onde? Bateu essa preocupação ali no portão. Aí até pensei em voltar, né? Só que eu falei, não, eu preciso ser homem e assumir aquilo que, né? Sim. Que eu decidi. E aí parei no ponto de ônibus e fiquei lá mó tempão pensando. Aí falei, vou ligar para um amigo meu, inconsequente também, que ele era maior de idade, ele não deveria ter me recebido em casa. Recebeu. Mas expliquei para ele o que tinha acontecido, ele falou, vem, fica o tempo que você precisar. Beleza, Bacana. eu fui e eu fiquei um mês lá. Aí a saudade foi batendo, o remorso foi batendo. E aí quando completou exato uns 30 dias que eu tinha ido, foi bem no Dia das Mães. E aí eu voltei sem ela saber, né? Só que eu voltei para visitá-la, eu não voltei para ficar. E eu tinha feito uns bicos lá nesses 30 dias até para conseguir ajudar ele nas despesas e tudo mais. Eu consegui pegar, comprei um presente para ela. Aí eu levei. Na hora que ela me viu, ela falou, não quero presente nenhum, meu presente está aqui. Nossa, que né? fofo. E aí nós conversamos bastante, nisso eu já tinha me acalmado sobre o que tinha acontecido, ela também. Aí ela pediu para voltar e eu, orgulhoso, falei que não. Voltei para casa dele, mas também não falei para ela onde que eu estava. Só que aí passou uma semana, falei, não, eu preciso da minha casa, do meu espaço e acabei voltando. Só que aí eu acho que já não é a mesma coisa, né? Eu não sei se vocês tiveram essa experiência, mas eu acho que depois que você sai de um lugar da casa dos seus pais e você começa a viver em outro espaço, deixa de ser. Deixa de ser. Eu saí, assim, com a mesma idade. Eu também. Eu saí por causa de uma briga com a minha mãe. Desentendimento. Eu acabei indo morar com a tia, né? Dividir aluguel. Eu lembro que meu pai ainda pediu para eu voltar, mas eu não quis. Não é a mesma coisa, né? É como se aquele ambiente tivesse deixado de ser seu, né? Mas aí acabei voltando. Aí fiquei 6 meses lá. Comecei a trabalhar, que nesse período eu fiz 18 anos e tal. Comecei a trabalhar. Arrumei trabalho com 18 anos. A primeira coisa que eu pensei, eu vou sair de casa. Aí lá vai a gente repetir o mesmo erro. Porque eu procurei casa para alugar. Eu achei numa outra cidade, né? E eu avisei para ela no dia em que eu ia mudar. Nossa. Né? Então, houve um arrependimento de lá de trás pelo que eu havia feito, mas sem perceber, eu estava cometendo o mesmo erro. Sim. E eu acho que a imaturidade faz isso com a gente, Sim. né? E aí foi outro problema. Porque assim, como é que você vai, que casa, para onde? Daí vieram todos esses questionamentos, né? Nisso, foi o período que eu ingressei na faculdade. Fui morar sozinho. Aquele primeiro emprego, você fala, não dá para fazer as duas coisas. Abandonei a faculdade, né? Para me manter, porque na minha cabeça eu tinha aquela ideia de eu fui homem para fazer, eu vou precisar ser homem para assumir. Você não queria voltar, né? Não falar, eu não consegui. Você queria continuar. E, assim, passando vários perrengues, né? Porque a galera... Isso aí fica um alerta pra galera que tá pensando em sair de casa. Não é nada fácil, gente. Não é nada fácil. Eu lembro que na primeira semana que eu tava morando sozinho, eu saí pra balada e tal. E aí, quando eu cheguei em casa 5 horas da manhã, não tinha ninguém, né? Pra brigar comigo, coisa que minha mãe fazia quando eu chegava. Deixa saudade até da briga. Até disso. Aí eu liguei pra ela 5 horas da manhã. Eu falei, eu acabei de chegar em casa, briga comigo. Ela falou, não acredito que você tá me ligando pra falar que chegou agora. Não. Né? Porque a gente sente muita falta disso. E aí eu fui vendo o quanto era difícil você se bancar sozinho. Você custear uma casa, você, né, custear todos os custos que ela tem. Foi muito complicado. Mas me mantive firme. Né? Continuei trabalhando, continuei tentando construir algo ali. E na primeira oportunidade que eu tive, eu voltei para a faculdade, né? Que foi até na época que eu conheci a Márcia. E desde então, me mantive firme, né? Consegui me formar e tô aí trabalhando até hoje. Trabalha há quanto tempo?
acho que 7 anos. 7 anos. 7 anos. E me fala um pouquinho sobre o que você faz hoje, como que é? Olha, assim que a gente se forma, a gente tem aquela grande ilusão de que eu vou arrumar o meu espaço e vou trabalhar. Sim. E não é assim que funciona. Primeiro que ninguém te conhece, Sim. né? E ninguém sai de casa e entra no primeiro consultório de psicologia que vê pela frente. É verdade. Não é assim que as coisas funcionam. A gente precisa aprender a construir o nosso nome e fazer a nossa carreira. Né? E isso levou bastante tempo. Inclusive, quando eu me formei, eu estava trabalhando numa empresa e eu continuei ainda trabalhando nela por 1 ano e meio. E saía às 5 da tarde e eu ia clinicar à noite. Então, por 1 ano e meio, eu fiquei conciliando as duas coisas, né? E aí, quando eu vi que meu nome já tinha começado a ser feito, que as indicações estavam começando a aparecer e que dava para tentar me manter da psicologia, eu também tive a coragem de ir lá, pedir meu desligamento da empresa e viver 100% da psicologia. E hoje eu posso dizer que tudo que eu tenho dentro de casa vem da minha profissão, né? E falando um pouquinho do que eu faço hoje, eu acho que tem coisas que vão acontecendo na vida da gente e a gente precisa abraçar. Eu nunca tive a intenção de trabalhar com o público autista, né? E essa demanda caiu no meu colo, por acaso. Veio uma primeira procura e eu, sem entender absolutamente nada sobre o assunto, eu falei, eu vou estudar, eu vou me propor a pesquisar e vamos ver no que acontece. E eu percebi que foi um trabalho que foi dando certo, né? E aí fui absorvendo outros trabalhos até que eu fui convidado para trabalhar no Instituto de Reabilitação, onde o meu público maior seria a galera do TEA. E aí fui me aperfeiçoando, fiz a minha especialização nisso e hoje eu digo que 70% do meu público é o público autista. E, assim, você vê que hoje em dia tem muita criança autista, né? Eu, por exemplo, eu trabalho em escola, né, hoje. E, assim, tem muita criança autista. E, assim, a gente percebe, nós não estamos preparados, assim, para trabalhar, né, com 100% com o público autista, né? Porque é bem complicado, precisa de um acompanhamento, né? Aí precisa da aceitação dos pais. Como que é isso, Wellington? Essa aceitação por parte dos pais? É até complicado o que eu vou falar, espero que todo mundo entenda, né? Eu acho que num primeiro momento vem a grande frustração do diagnóstico, porque quando a pessoa ela tá gestante, né? O bebê ele tá ali por vir, os pais idealizam demais sobre aquela criança, né? Principalmente a mãe, que ela vê e sente ali a barriga crescendo, acho que ela fica ali pensando, quando não vejo a hora do meu bebê chegar, porque quando ele chegar eu vou vestir essa roupinha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Quando ele crescer, eu vou pôr na natação, no judô, você vai criando, né? E você vai idealizando. Sim. E aí, quando você percebe que teu filho veio, mas ele não veio da forma como você idealizou, aquilo é frustrante, Sim. né? Aquela coisa de, o que ele vai falar primeiro, é a mamãe ou o papai? E aí você vê que ele não fala nada, nem a mamãe, nem o papai, né? E que talvez você nunca vai ouvir esse mamãe da boca dele, vem a frustração, né? Então, como que a galera recebe isso? De uma forma muito difícil. Sim. E isso é complicado, né? Porque quando os pais ainda admitem, aceitam, é mais fácil, porque aí você pode procurar um tratamento adequado para a criança e com isso você pode ajudar no desenvolvimento, né? Que talvez se ela não tivesse esse atendimento ela não fosse falar nada, mas com atendimento, né, já melhora, ela possa falar alguma coisa. É que depende do grau também do autista, tem tudo isso, né? Mas a gente vê muito que os pais infelizmente não aceitam e aí dificulta, não corre atrás de um tratamento e aí é ruim para a criança que cresce assim. Como que é, Wellington? Não aceita, Márcia, até a página 2, né? Porque eu acho que essa não aceitação faz parte do processo de luto. E é isso que eu estava dizendo, que eu não quero que as pessoas me entendam mal. Porque aquela criança idealizada, aquela criança que eu imaginei, para os pais ela morre. E aí ela precisa aprender a lidar
com aquela criança que elas têm ali. Uhum. E aí, a partir desse momento que os pais começam a entender que é com aquela criança que ela precisa lidar, acho que vem a aceitação. E aí, a busca dos tratamentos, né? E a dedicação para isso. Uhum. Wellington, eu sou leiga nesse assunto, não entendo, assim, dessa questão de autismo, mas, assim, como acredito que tem outras pessoas como eu que não entendem, tem algum sintoma específico, assim, ou cada caso é um caso, ou tem alguma coisa que identifica essa doença? Eu costumo dizer que não existe o autismo, existe os autismos, porque cada pessoa vai desenvolver de uma forma diferente. Tem duas grandes coisas que a gente precisa ficar de olho, que é o principal, que é o atraso de linguagem e a dificuldade da socialização. Acho que é claro que o autismo não é só isso, porque tem pessoas que estão dentro do espectro que conseguem sim socializar e que não teve atraso de linguagem. Mas, se a gente for falar de uma forma geral, acho que esses são os dois grandes primeiros sinais que a gente precisa ficar ali de olho, né? A criança está tendo dificuldade de desenvolver a linguagem e a dificuldade de socialização. E essa dificuldade da socialização a gente consegue perceber pelo contato visual, que muitas vezes a criança tem dificuldade de fazer. Ah, é? Né? Então, desde bebezinho, a gente já consegue perceber isso. É claro que quando é muito novinho, a gente tem essa dificuldade, porque a gente nem sabe se a criança está enxergando direito ou não. Mas ali, a partir dos 6 meses, ela já começa a criar esse laço com você, né? Esse vínculo através do olhar. E geralmente as crianças que estão dentro do espectro, elas não conseguem. Você fala do atraso de linguagem, né? Seria um não falar mesmo? Às vezes o não falar, tem uma coisa que a gente chama de ecolalia, que é falar uma única coisa e ficar repetindo aquilo. Sério? Né? Ou então, reproduzir só aquilo que você fala sem função. Por exemplo, você fala assim, tudo bem? E a criança, tudo bem. Como você tá? Como você tá? Então, ela fica repetindo aquilo que você tá falando. Sim. Né? Ela não entende que ela precisa te responder com palavras diferentes. Ela até aprendeu a linguagem, mas ela fica numa repetição. Não é um diálogo. Eu não sabia disso. Que interessante. Né? Eu já vi casos, Wellington, que uma mãe falou para mim que o filho dela falava normal, né, até 3, 4 anos de idade. Depois disso, ele parou de falar completamente, que foi quando ela descobriu que ele era autista. Mas por que disso? Isso é muito comum também, né? A criança, ela vai desenvolvendo, né? Normalmente, eu não gosto dessa palavra normal, mas vamos colocá-la aqui. Ela vai desenvolvendo de acordo com aquilo que a gente espera para a idade. Só que nessa idade de 4, 5 anos é quando a criança ela percebe que ela tá ali para viver para o mundo. E é onde acontece muitas vezes essa coisa da regressão, que a gente chama. Ela percebeu que ela precisa ir, ela precisa aproveitar dessa autonomia dela, aquilo assusta e faz com que ela regrida. E é por isso que em muitos casos você vai ouvir de que a criança, ela desenvolveu normal até X tempo e depois ela regrediu. Ela começou a falar papai e mamãe e depois ela parou de falar. Né? É claro que isso pode acontecer muito antes dos 4 anos, e aí a gente precisa fazer toda uma análise do que aconteceu para aquela criança perder isso, mas é muito comum. E com quanto tempo é possível diagnosticar uma criança, um autista? Olha, existem várias avaliações que conseguem fazer isso desde muito cedo, né? Acho que a partir de 1 ano e meio, 2 anos, a gente consegue já, com muita dificuldade, mas conseguir colocar isso para a criança, né? Laudar e proporcionar os tratamentos necessários. Porque até mesmo se a criança é autista e vai para a escola e ela precisa de uma pessoa para auxiliar, o professor precisa de um laudo, né? Eu vejo, se não tiver o laudo, não é possível. Mas aí também tem a questão que fala que só é possível fechar um diagnóstico com 3 anos de idade, né? E aí a gente fica com essa dúvida, né? Se realmente... porque a lei, ela só permite esses auxílios para quando existe um laudo, né? Só que é o que eu sempre falo para os pais que me procuram. Não dá pra gente fazer diagnóstico em 1, 2 encontros com a criança. Sim. Né? Porque às vezes ela era que nem eu, só uma criança de apartamento que não teve os estímulos necessários. Sim. Então,
Se eu conseguir proporcionar para ela uns estímulos precoce, eu vou avaliar se ela responde ou não, né, o quanto essa criança consegue desenvolver ou não, até para depois criar relatórios, mandar para o médico dela e ele avaliar se ela está dentro do espectro ou não. Né? Então, eu acho que independente de laudo de qualquer coisa, vamos estimular, perceber que tem uma coisa diferente, vamos começar já as intervenções. Falta muito essa falta de estímulo, né? Para estimular as crianças hoje, porque elas ficam muito ligadas em celular. Era justamente isso que eu falar, o estímulo está aqui, né? Isso aqui não é bom. Eu vi que, eu estava lendo que no Brasil, principalmente, é um dos países onde tem mais crianças laudadas, por causa de... assim, qualquer coisa a criança tem um problema. Eles não correm atrás para ver realmente o que tem, o que não tem. É medicação, tudo acha que é medicação. Eles não estimulam, eles não buscam procurar saber o que realmente está acontecendo, e aí já quer partir para a parte do remédio, porque tem muita criança que toma remédio hoje em dia. Eu vi que o Brasil é um dos países onde mais tem crianças que tomam remédio, né? Essa questão da medicação, ela tem que ser avaliada bem pelo médico, né? Tem médicos que o protocolo dele é de não medicar quando a criança é muito pequenininha. E outra, não é porque é autista que precisa de medicação, né? Tem autistas que vivem super bem sem medicação. A medicação, ela entra para outros aspectos. Quando a criança tem dificuldade de atenção, de concentração, ela é muito agitada, ela é hiperativa, ela não consegue prestar atenção nos estímulos. Aí sim, a gente precisa fazer uma intervenção medicamentosa para a criança parar, conseguir dar aquela respirada e seguir nos estímulos, né, que precisa. Wellington, você falando desse assunto, tem algum caso que te marcou na caracterização assim do autismo? Tem bastante. Fala um pra gente. Tem bastante, sabe? Porque desde que eu comecei a trabalhar com esse público, eu tô com as mesmas pessoas, né? Então, a gente cria vínculos, a gente cria laços. Tem por exemplo, que eu atendo, não vou especificar. Eu tinha muita dificuldade quando eu comecei a atender ele, porque ele tinha o hiperfoco em extintor. Então, eu não conseguia fazer absolutamente nada com ele em sala, porque ele queria sair e pegar o extintor que estava lá fora. E ele brincava com o extintor. Esse era o brinquedo dele. Na época, ele tinha 7 anos quando eu comecei a atendê-lo. Hoje, ele tem 12. Nossa, viu crescer. Que legal. Então, a gente vê crescer, a gente vê o desenvolvimento, né? Nesses anos todos que nós estamos juntos, ele passou por 3 ou 4 escolas. E aí tá eu junto lá com os pais nas reuniões para levar, apresentar. Olha, ele era assim, ele tem isso de necessidade. Então, eu diria até que eu faço parte da família dele. Acaba sendo família. Nossa. Inclusive, desde que começou a pandemia, eu não o vejo pessoalmente. Não vejo. Se eu fosse seguir de fato os protocolos, né, de intervenção, eu nem estaria mais com ele. Mas o vínculo que a gente criou foi tão forte que ele mudou, né, acho que, se eu não me engano, para o Guarujá, em 2019. E desde então, eu só faço encontros online com ele. Faço intervenção? As que eu faria em consultório, não. Porque, às vezes, o nosso diálogo é: oi, tudo bem? Tchau, até semana que vem. Sim. Porque ele só precisa me ver. E o dia que a gente não consegue se encontrar, para ele, é motivo de crise. Nossa. Então, quando eu sei que eu não vou conseguir falar com ele no dia que a gente estabelece, eu sempre comunico para ele, né? Olha, eu aviso um mês antes para ele. Para ele se preparando. Para ele se preparando. Olha, dia 20 eu não vou conseguir falar com você. Aí ele fica assim, e 21? Ainda me pede reposição. Pede. Ai, que bonitinho. Do jeitinho dele, né? Mas eu falo, não, só... Aí eu falo a outra semana para ele, né? Que bonitinho. Mas ele me marcou bastante porque ele tinha muita dificuldade. Ver que hoje ele tá na adolescência, ele tá se interessando pelas meninas, que essa questão da sexualidade tá começando a ser aflorada. E ele só consegue falar disso comigo do jeito dele. E é muito difícil, né? Porque ele não desenvolveu 100% da linguagem. Sim. Então, ele fica soltando palavras soltas. Então, eu preciso ficar adivinhando o que ele tá me dizendo. Ele não consegue se comunicar normalmente, assim, não...
ele não consegue formar frases. Ah, Né? entendi. Porque eu falo que se comunicar, até quem nasceu, né, com uma deficiência, consegue se comunicar. Sim. Né? E um exemplo disso, os melhores amigos têm muito disso, né? De vocês estão num lugar, acontece alguma coisa, Você um só olha. olha pro outro. É que depende do olhar do outro, né? Vocês não abriram a boca, É, mas já vocês se entendeu. comunicaram. Acontece com frequência. Então, verdade. ele consegue se comunicar. Entendi. Ele não consegue formar frases. Né? Wellington, você comentou aí que ele trocou de escola 3 vezes. Isso foi por causa assim, que ele quis trocar de escola ou foram as escolas? Não sei se você sabe me responder, mas eu estou te perguntando isso porque percebo algumas mães comentam que escolas particulares, principalmente, não aceitam crianças com autismo, né? E é bem difícil, parece que eles não estão preparados para isso. Aí eu te pergunto, quem é que está preparado para lidar com o diferente? É verdade. Né? E a gente está acostumado com a nossa zona de conforto. Né? Para mim, seria ótimo ter um paciente que chega para mim, senta na poltrona e fala, eu vim aqui por causa disso. Ele está narrando para mim o que trouxe ele para mim. Agora, quando a gente pega alguém que eu preciso descobrir o que ele precisa, né? Por que ele está tendo uma crise? Ele não vai me falar. Eu preciso descobrir. E eu preciso descobrir como acolhe. Né? Infelizmente, a gente tem muito essa dificuldade, sim, com algumas escolas. Uhum. Eu conheço algumas mães já chegaram e falaram para mim que a diretora já convidou o aluno a se retirar. É muito complicado, a gente fica revoltado, né? Porque imagine eu como mãe, a diretora chega para mim e fala, não, eu gostaria que você e seu filho se retirassem daqui porque não dá mais, ele não para, ele não sossega, o professor não consegue, daí não deixa os amigos em paz, porque é essa fala, né? E é bem triste, né? Eu fico bastante preocupada com os professores, né? Essa é a minha grande preocupação. Inclusive, todas as vezes que eu vou ter uma reunião com as escolas, e eu preciso brigar, por exemplo, eu não coloco o professor na reunião. Não coloco, porque eu sei que, ainda mais com essa questão da lei de inclusão e tudo mais, não existe um preparo para o professor. Ninguém traz o professor e fala assim, eu vou te capacitar para isso. E só vão colocando lá. Exatamente. Né? Então, eu faço um trabalho de acolhimento. E falando do trabalho de acolhimento, eu acho que chega onde eu queria trazer aqui para vocês, que é justamente isso. Eu até deixei também as coisas rolarem para falar sobre o TEA, porque aí eu queria voltar naquela questão que eu falei da minha mãe e trazer justamente essa questão de... E os pais dessas crianças? Porque a gente está aqui preocupado e levantando questões, né? De vamos cuidar, mas precisa incluir, precisa fazer isso. E tá todo mundo olhando para isso, né? Com dificuldades? Com dificuldades. Mas tá todo mundo olhando. E pro pai, pra mãe, que não está sendo ouvido também. Que ninguém quer saber se ele tem condição ou não de pagar o tratamento, se ele tem ou não condição para dormir, o que ele faz quando aquela criança está com crise. Né? Então, e o olhar para essa galera? Como é que está sendo? É verdade, porque muitas vezes a gente fala, o pai deixou aqui, né? Eu já ouvi. O pai deixou aqui, não quer saber, se a criança não para, o que a gente vai fazer? Mas às vezes também uma forma do pai conseguir, né? Ter um tempinho para ele. E a criança precisa realmente também estar naquele ambiente para, né, socializar, né? E o que me fez pensar, porque enquanto profissional a gente vai pensar no paciente, né? A gente às vezes, infelizmente, acaba esquecendo de quem está à volta. E o que me fez pensar bastante nessa questão do cuidado que a gente precisa ter com o cuidador foi justamente uma situação pessoal, né? Que eu até queria compartilhar com vocês. Em 2018, a minha mãe, ela precisou fazer um procedimento cirúrgico, né? Ela estava com vários problemas cardíacos e foi marcada uma cirurgia para ela, né? Do coração, onde ela ia fazer, acho que ponte de safena na época. E o nível de ansiedade dela para essa cirurgia estava muito grande, muito grande. E aí ela foi para internação, estava tudo bem, os exames dela estava tudo ok, né? E aí internou para fazer a cirurgia.
vamos operar. Levaram ela para o centro cirúrgico. Quando o médico falou assim para ela, vamos aplicar a anestesia, eu não sei o que aconteceu com ela e ela não sabe também responder. Eu acredito, né, que o nível de ansiedade dela foi lá em cima, que ela acabou tendo um AVC na mesa de cirurgia. Antes mesmo de aplicar a anestesia nela, né? Que bom que ela estava lá, então ela conseguiu ter os primeiros socorros lá. Só que, infelizmente, ela ficou com muitas sequelas, né? Desde então, ela está com o lado esquerdo paralisado, faz uso de fralda, tá acamada desde então. Foi o hemorrágico que ela teve? Foi isquêmico, né? E desde então, a gente tem cuidado dela, né? E, na época, eu larguei muito, né, das coisas que eu estava fazendo, larguei muito da minha agenda de trabalho e falei, vou cuidar dela. Sim. E fiquei muito tempo ali só dedicando a ela e esquecendo das coisas que eu tinha da minha vida. De você mesmo, né? E nisso, eu também fui entrando num processo depressivo, né, digamos assim. Porque eu não cuidava de mim, eu não fazia nada. Eu sou casado há 15 anos, né? Bastante tempo. E eu comecei a deixar meu companheiro de lado, né? Pra viver por ela e não me arrependo, né? Eu acho que a gente precisa fazer de tudo pela pessoa que a gente ama, mas eu também não podia ter esquecido que eu tinha uma vida. Sim. Né? E por que eu voltei nisso? Porque os pais fazem muito isso, né? Com a galera do TEA. Eu preciso começar o tratamento e vai. Sim. Vai e acaba esquecendo deles. Sim. E é assim mesmo. A gente percebe que é assim, né? Eles vão porque... Não é um trabalho fácil, porque tem... várias vezes por semana você precisa estar indo até lá. São vários tipos de tratamento, né? E aí eu vejo que tem algumas mães que levam as crianças para fazer natação. São vários tratamentos para tentar trazer algo para a criança de diferente. Tem uma rotina a seguir, né? E isso é muito cansativo, sabe, Márcia? Para o pai, para a mãe. Imagina você ter que todos os dias levar a criança. Um dia na fono, outro dia no psicólogo, outro dia na TO. E a gente percebe que vários pais também deixam de fazer isso, né? Por ser tão cansativo. Aí, atrás do lado da criança, né? Por ter essa rotina tão corrida. E não é fácil, né? A gente percebe que não é fácil. Tem pais, tem famílias que deixaram de ir no shopping de final de semana, que é uma coisa tão simples que a gente costuma fazer, né? O tempo todo. Tô sem fazer nada, vou pro shopping, né? Sim. Vou andar, vou ver vitrine. E deixam de fazer isso por conta da dificuldade que tem, né? Porque o filho não pode ver um monte de gente, porque vai entrar em surto, porque não pode... Por causa do barulho. Você falando disso, quais são os graus de autismo, Wellington, que existem? Hoje a gente não costuma mais falar de graus, a gente fala de nível de suporte, né? Que é o 1, 2 e 3. Sim. Resumindo e falando de uma forma bem simples, o nível 1 é aquele que precisa de quase nada de suporte. Sim. Né? Que ele consegue levar, que ele desenvolveu a linguagem, ele consegue trabalhar, consegue fazer tudo. Sim. O nível 2 é aquele que precisa de um suporte razoável, né? Que algumas coisas ele não consegue fazer sozinho. E o nível 3 de suporte é aquele paciente que precisa de ajuda para praticamente tudo. Sim. Né? Higiene pessoal, banho, tudo. Sim. Wellington, você falou essa questão, essa parte da sua vida da sua mãe, né? Me identifico, estava até falando agora há pouco sobre isso. Meu pai também teve um AVC, aliás, ele teve 2. Eu estava até reclamando agora há pouco sobre isso, porque a convivência é difícil. Eu estava até comentando que é você matar uma pessoa, porque parece que nasce outra depois dessa doença, assim, quando isso acontece. E você tem que conviver com aquela nova pessoa ali, com aquela nova realidade. E é muito difícil aceitar, falo por mim, assim. Eu, ainda hoje, fazem 2 anos que isso aconteceu. E ainda hoje eu ainda sofro, assim, porque às vezes eu acho que eu não assimilei ainda que... Assim, meu pai não teve grandes sequelas perto da sua mãe. Porque ele consegue andar, ele faz as coisas, só que ele não tem coordenação motora mais. E ele esquece tudo, assim. E ficou meio lento. Parece até que ele tá meio bobo, assim. Vou usar essa palavra porque é a única que eu encontrei agora. E, assim, você como psicólogo... eu acho até complicado perguntar isso. Porque, assim, às vezes eu sinto que até eu entro num surto, assim, pela convivência. Porque é desgastante. Eu moro com os meus pais, então acaba que muita coisa fica pra mim. E eu acho que você compartilha um pouco dessa dor, né? Às vezes eu até falo, gente, eu não tô vivendo a minha vida, eu tô vivendo a vida de vocês.
Porque eu não posso deixar ele sozinho, porque ele esquece tudo. Até, tipo, fogo ligado, essas paradas. É perigoso, entendeu? Muito, muito. Então, assim, tem essa questão que você levantou, né? De quem cuida da gente. A gente tá ali, assim, eu sou uma pessoa que eu me disponho muito para ajudar, porque eu não consigo ver e falar, deixa aí, se vira. Eu acho que é muito desumano isso, eu não consigo. Às vezes eu acho que eu me preocupo até demais. Mas você, como psicólogo, assim, como você se sente desse lado também? Porque acho que entra uma exaustão mental, física, porque é como se fosse um filho, né? E é o que você falou, os nossos pais fizeram isso. E por mais que, assim, eu não sou mãe, talvez eu não entenda tanto, mas é difícil, assim, você se colocar nesse lugar, é como se invertessem os papéis. É como não, inverte, né? Inverte os papéis. E é muito louco, né? Quando você era cuidado até ontem, e aí tem um marco, e a partir dali você se torna o cuidador. Sim. Né? E por que eu fiz questão de contar aquela história lá de trás? Porque às vezes a gente desvaloriza tanto as relações que a gente tem, né? A gente tem se preocupa com tantas coisas pequenas. Sim. Eu esqueci de comentar, mas o furto e o dinheiro que tinha sumido era R$2. É um valor que eu nunca vou esquecer. R$2. E por causa de R$2, né, a gente acabou discutindo. Eu fiquei longe dela por um bom período, né? E hoje eu convivo com ela todos os dias. Eu troco fralda dela todos os dias. E aí, às vezes, quando eu tô lá nesse cuidado, eu fico pensando nessa situação, né? De, poxa... Eu agradeço por ter sido pouco tempo, né? Ter sido 30 dias. Mas... E se o que aconteceu nesse período tivesse acontecido lá naquela época? Como seria, né? Eu acho que é difícil achar o equilíbrio. Eu, particularmente, tenho essa dificuldade, assim, do equilíbrio entre cuidar e também ser cuidado. Ou se cuidar. Porque parece que quem tá ao nosso redor, às vezes, não se importa tanto, assim. E aí você vai levando. Eu sei que, às vezes, a vida te leva para esse caminho, não tem o que fazer, você tem que fazer mesmo. Sabe o que acontece? Porque você não vai deixar a pessoa ali, você não vai largar a mão, né? É sua mãe, é seu pai, né? Mas tem quem largue. Tem quem largue, tá cheio de gente. Infelizmente, né? Mas eu também não julgo, sabe? Porque cada um tem uma forma de lidar com a situação, né? Para algumas pessoas é muito difícil ter que lidar com a morte desse pai, dessa mãe, né? Porque foi que nem você falou, é como se acontecesse aquela situação, eu levo para o hospital e eu trago do hospital uma outra pessoa, e uma pessoa que eu não conheço e que eu preciso aprender a lidar. Sim. Né? Mas aí envolve tantas coisas, porque principalmente para eles que estão lúcidos, imagina, eu entrei pro hospital andando e saí precisando que as pessoas façam as coisas por mim. Imagina como é difícil para eles também. E nisso vem a irritação deles, vem a grosseria que eles acabam descontando na gente. Sim. Eles às vezes falam palavras que machucam demais. Sim. E aí a gente tem não que tá aprender a lidar com isso. né? Meu pai ficou super depressivo depois, super, assim, de tipo... A gente até levou no médico e tal, mas assim, o SUS não liga muito pra isso, né, gente? Difícil. Mas ele, assim, num estado só de dormir. Levantar pra comer e deitar e dormir. Levantar pra comer, tipo assim, não querer fazer nada. Tipo, às vezes não tomar banho. Porque realmente foi tirado uma parte da vida dele que ele amava. Então, ele não consegue mais fazer. E até o dormir, talvez é a defesa dele pra não precisar lidar com isso, né? Sim. Porque se ele estiver acordado, ele vai ter que lidar com todas as dificuldades. Então ele dorme. Sim, e é difícil, sim. Porque eu tenho um espírito de querer salvar as pessoas, às vezes. Então, eu tenho muita dificuldade de lidar com isso. Porque, às vezes, você assistir isso é difícil. Porque você conheceu seu pai até certo ponto, como você disse. Ele entrou no hospital de um jeito e saiu de outro. Então, eu entender e falar, esse cara tá assim, ele não pode ficar deitado. E, assim, eu acabo insistindo, levanta, vai andar, vai fazer alguma coisa. A pessoa, não quero. E é muito difícil você ver, porque é como se você estivesse vendo a pessoa morrer viva. Ela falando isso, qual que é o maior desafio do cuidador, Wellington? Cuidar dele mesmo. Nossa, é verdade. Porque a gente se preocupa tanto, porque a gente tem aquela ideia de que eu estou saudável, né? Só porque eu tô andando e tô conseguindo mexer meus braços. E não é assim. Às vezes eu estou mais doente do que o acamado. Nossa, essa foi forte. Porque, é verdade. Gente, a gente tá falando aqui de AVC, de autismo e tudo mais, mas qualquer diagnóstico a família adoece. Sim. Desde que seja compartilhada,
a família adoece junto, né? Exatamente. Uma situação oncológica, por exemplo, alguém chega em casa com, olha, recebi o diagnóstico de câncer. A família vai sofrer. Sim. Você não vai conseguir trabalhar sabendo que a tua esposa, que teu esposo está sofrendo com isso. Sim. Né? Então, é um processo onde todo mundo adoece, só que o olhar só vai para quem teve o diagnóstico. É. Exatamente. É muito. E aí, muito quando você me difícil. fala qual que é o maior desafio do cuidador, é ele entender que ele também precisa de cuidado. Sim. É muito difícil. Eu acho que entra muito a questão do tempo, assim, às vezes você acaba se doando tanto que você esquece que você pode parar um pouco e se olhar, né, com amor, porque às vezes você quer amar tanto o próximo ali, cuidar, e você se deixa de lado, né, por conta da necessidade, às vezes, do momento. Exatamente. E é um erro muito grande, né? Porque como é que eu vou ajudar alguém sendo que eu não tô bem? E você acha importante o cuidador ter um acompanhamento psicológico, Sem Hélita? dúvidas, sem dúvidas. Eu mesmo, eu estava sem terapia quando tudo isso aconteceu. Eu corri para cuidar de mim. Né? Eu corri para falar do quanto estava doendo em mim e o quanto eu me sentia impotente. Eu acho que ser da área da saúde é até pior nessas horas. É. Né? Porque você começa a colocar em xeque todo o teu conhecimento. E às vezes você acha que vai dar conta de tudo sozinho, né? E não é bem A gente assim. tem essa falsa ideia, né? De Sim. que, se eu cuido dos meus pacientes, eu vou cuidar. Não, não vai, porque ali você tem toda a sua questão afetiva É. envolvida Uhum. e que não vai deixar você ter o olhar que você precisa. Uhum. É quando a gente está envolvido emocionalmente com a situação, tudo muda, né? Exatamente. É muito difícil, é muito diferente, né? Quando você não tem ali um envolvimento, você olha com outro olhar, né? Exatamente. É muito E é difícil. por isso que é importante a gente cuidar da gente. Com certeza. Você como psicólogo, assim, você acha que as coisas pioraram um pouco depois da pandemia? Defina piorar. Pioraram? Ai, não vai dar tempo. pra saúde ver, né? mental, Hélita. Eu fala pra tiro por gente. mim, assim, além de todos esses fatos que ocorreram, assim, porque depois da pandemia, pra mim, também tudo mudou. Sim. E também tem essa questão que você falou de procurar terapia, mas nem todo mundo também tem esse acesso, né? Nem Como to- lidar com isso se você... Tem muita gente que nem tem dinheiro pra pagar Mas isso. tem gente que não aceita. Tem gente, até hoje, infelizmente, tem essa questão também que nem todo mundo sabe para que serve um psicólogo, nem todo mundo aceita passar com um psicólogo. Ainda, né? É coisa de louco. Infelizmente, ainda é né? coisa de louco. Eu acho que a gente precisa aprender a cuidar da nossa saúde mental, né? E que bom que os artistas, né, as pessoas de grande influência têm levado isso muito forte Sim. nas entrevistas, né? Quando eles falam dele, eu percebo que a maioria já estão fazendo esse autocuidado e Sim. incentivo as outras pessoas. Eu acho que isso é muito legal, muito bacana, Uhum. né? Mas, tentando responder a sua pergunta, né? Eu acho que a gente criou uma grande expectativa pós-pandemia de que as pessoas fossem aprender a olhar para elas. Exatamente. Né? E eu acho que as pessoas aprenderam a ser mais egoístas. Com certeza, eu percebo Que muito triste. isso. Que triste. Infelizmente. A gente, depois de tudo isso, a gente vê notícias ruins. E a gente pensava, depois da pandemia, a pessoa provavelmente vai ter mais empatia pelo outro, vai se colocar no lugar do outro. E, gente, não é assim, infelizmente. Não é assim. Parece que piorou, de Eu verdade. acho que piorou também. A galera tá pior. É difícil a gente mensurar se melhorou ou piorou, né? Eu acho que... Eu acho que começa na gente também, né? O sentido do melhorar e piorar. Às vezes a gente também estava precisando se olhar, não se olhou e aí piorou dentro da gente, né? Eu acho que é Eu isso. acho que foi mais difícil na pandemia e talvez a gente assemelhe a essa piora, porque a pandemia foi um período que a gente teve que lidar com a gente. Sim. Porque a gente passou uma vida inteira lidando com os outros, olhando a vida dos outros, cuidando do que o outro faz, do que o outro deixa de fazer. E quando a gente percebeu que a gente estava ali trancado e a gente tinha que olhar para os nossos defeitos, aquilo fez com que a galera surtasse. Voltando nesse ponto que eu comentei, assim, de nem todas as pessoas conseguirem ter acesso à terapia ainda hoje, tem alguma dica que você possa dar, assim, para cuidados com a saúde mental, nesse sentido, para quem não consegue ainda passar com um terapeuta, fazer um acompanhamento? Gente, eu sei que é muito difícil também, mas existem as clínicas e escolas, né? Sim. As faculdades, elas que têm o curso de psicologia, elas geralmente têm uma clínica, né, que é aberta para o público, e aí geralmente os atendimentos eles são gratuitos ou por um valor super simbólico de Sim. 5, 10 reais, alguma coisa assim. Então, acesso existe,
né? O que eu acho que falta é informação para as Sim. pessoas. Sim. Eu acho que conforme a gente conseguir disseminar isso e mostrar para as pessoas, vai ser maravilhoso, né? Mas, com todas as dificuldades, eu costumo dizer que isso que a gente está falando de fazer terapia, eu chamo de psicoterapia. Uhum. Mas terapias existem um monte, Sim. né? Eu fazendo coisas que me deixam bem, coisas que eu gosto, coisas Te por dê mim, prazer, eu que estou bom. cuidando de mim, né? É claro que não é a psicoterapia, porque lá eu vou aprofundar, eu vou olhar de fato aquilo que eu preciso. Uhum. Mas se eu conseguir, dentro da minha rotina, incluir coisas que me proporcione prazer, É tá ótimo. ótimo. É o autocuidado, Isso né? mesmo. Exatamente. Que é o que a gente está falando, a gente cuida tanto do outro Sim. e da gente. É, Sim. realmente. Às vezes a gente se deixa de lado um pouquinho, É né? verdade. Muito. Pra cuidar da dor do outro. É verdade, gente. É bem complicado, mas assim, é muito difícil. Depois da pandemia, Wellington, eu tenho percebido assim, muita notícia de suicídio. Adolescentes, principalmente. Você, como psicólogo, o que você pode falar para mim um pouco sobre isso? Muitas onde. Suicídios. Uhum. Muito suicídio, a gente vê geral falando que crianças, adolescentes se suicidou, depressão, e assim, por não acreditar, inclusive, muitas pessoas ainda não acreditam na depressão, né, e aí acontece de ir deixando a pessoa, e a pessoa acaba se suicidando, né. Eu acho que dá até pra gente depois falar mais sobre isso, né? Sim. Mas ninguém se mata do dia pra noite, né? Ninguém vai lá, acorda e fala: tô sem fazer nada hoje, né? Hoje tá um saco e não tem sentido. Uhum, Isso é uma construção, uhum. né? Essa questão do suicídio, ela vai sendo construída e ela vai sendo avisada, né? A gente aqui não presta atenção. Mas quem chega a este ponto, ela avisa e avisa muito. Ela vive pedindo socorro. Só que, infelizmente, ainda existe muito aquela famosa frase de para de frescura, né? Às vezes a gente precisa ficar de olho naquela frase de eu tô cansado, eu tô cansado, eu tô cansado. Poxa, todo dia que eu encontro o Wellington, ele tá cansado. Uhum. Que cansaço que é esse? Será que é o físico que ele tá falando? Né? Então, Eu percebo que as pessoas banalizam muito os sentimentos das outras. Assim. muito. E é muito difícil, tiro por mim, que eu sou extremamente sentimental. Às vezes, quando você vai conversar com alguém, parece que tudo que você fala é uma bobeira. É muito difícil achar alguém que vai só Sim. te ouvir e não vai te criticar. Então, eu acho que isso daí também ajuda a contribuir para que as pessoas tenham esses pensamentos. A gente banaliza o nosso próprio sentimento, né? Quantas vezes a gente sabe que a gente tá ali precisando de um help e a gente fala, deixa isso pra lá. É verdade. Não precisa, não tem que deixar pra lá, eu tenho que cuidar disso. E vai acumulando, né? Né? Não quero falar sobre isso agora. E eu tô fervendo por dentro, eu preciso falar. Porque se eu não falar, aquilo vai dar ruim. Vai adoecendo, né? Exatamente. Você acredita que as redes sociais têm influência sobre esses pensamentos suicidas? Eu acho que essa era de cancelamento colabora muito para essa coisa de o que eu tô fazendo aqui, né? Porque a galera acha que a internet hoje é terra de ninguém, Sim. né? Ali é onde eu posso ofender você, dando a minha opinião, Nossa, né? eu percebo as opiniões, eu vejo lá, eu fico, como e eu pode? esqueço que essa opinião pode te matar. Sim. É verdade. Eu, sinceramente, eu não entendo como que a pessoa tira lá o seu tempo ao invés de ir lá e falar, nossa, como você tá linda, como você... mas você tal. Gente, cada coisa na internet, eu não consigo acreditar como a pessoa consegue lá. Eu não sei o que passa pela cabeça dessas pessoas para ir lá ofender, humilhar, fazer de tudo para uma pessoa que, né, tá simplesmente postou uma foto. E às vezes você não sabe, né, como que a outra pessoa tá ali do outro lado, por dentro. E aí essas palavras vão entrando, né, sutilmente ali na sua cabeça, você já não tá legal. E aí aquilo você começa a acreditar, né, naquelas palavras. Absorve, né? Isso. Traz para ela como uma verdade e acaba esquecendo todas as outras coisas que você tem de bom. Sim. Isso é muito ruim. Sim. Eu acho que tem uma questão da comparação também. Muito. Até porque a galera quer vender o que é perfeito na internet.
né? Ninguém pega o dia que tá triste e Eu pego. Vocês que lutem pra ver meus stories. coloca lá. Não, mas a maioria só quer postar coisa boa, né? a Pega vida a sua perfeita, cerveja né? e... É verdade. Você que lute, né? Tipo, isso é verdade. A pessoa, ninguém quer vender a vida real, né? A pessoa quer vender ali a perfeição. E aí, por isso, muita gente acaba achando que a vida tá sem graça. Nossa, o que eu tô fazendo aqui? Você compara a sua vida com a vida do outro, às vezes que tá muito boa, que tá bem perfeita, né? Então. Eu posto o carro que eu comprei, mas e o boleto? Né? Se alguém quiser pagar, inclusive, a gente aceita. É verdade. Mas é verdade, na internet a gente pode ser o que a gente quiser, né? Também. Muito, muito. É isso que eu não tento não acreditar tanto no que eu vejo também. Porque às vezes sutilmente influencia. Às vezes, naquele dia que você não tá muito legal, ali você vê um negócio e fala, nossa, que droga eu tô fazendo aqui, que saco a minha vida. Verdade. Influencia demais, demais. Nossa vida hoje é através do celular, da internet, né? Então... Pra todo lugar o celular. É o celular, gente. O pessoal... Os roteiros, né? Aquela. Mas eu acho que tem essa questão também de ser muito honesto consigo mesmo, né? Eu Sim. acho que isso é importante. A gente não precisa ser perfeito pro outro. A gente tem que ser sincero com a gente. Porque, às vezes, essas doenças, essas coisas, tem muita gente tentar ser o que a gente não é. Eu acredito nisso, sabe? Ou você não aceitar também a sua realidade, ficar na negação. Eu acho que tudo piora, às vezes, quando dentro de você já não tá muito legal, né? Sim. Por isso que é importante a gente cuidar da gente, né? Seja num processo de estou aqui por mim mesmo ou porque eu preciso estar para o outro, né? Tenho alguém para cuidar? Poxa, deixa eu cuidar de mim primeiro, deixa eu me manter pelo menos em pé para conseguir ir lá e auxiliar. Entendi. Você como terapeuta, tem alguma psicólogo? Posso falar terapeuta, ele vai me bater. Gente, Qual a mensagem que você gostaria de deixar para a galera que está te ouvindo? Pra gente nunca esquecer da gente, né? Não menosprezar aquilo que a gente sente, né? Que nem o exemplo que eu dei ainda há pouco de não quero lidar com isso. Não, lide, né? Seja o que for que você esteja sentindo, aprenda a lidar com isso. Né? Seja a coisa mais ruim. E vamos parar de romantizar também que tudo é lição na nossa vida. romantiza muito, Né? É tudo lição. Não, tem coisa que é porrada mesmo que a gente levou na vida. Sim. E que eu talvez nunca vou entender o para que aquilo aconteceu. Sim. E eu preciso lidar. Né? Acho que a vida ela é baseada em dificuldades e a gente vai ter que lutar todo dia e passar por isso e falar, tá, bora, vamos lá. Sim. Né? E uma outra coisa importante também, né, que eu acho que isso é o que vai sustentar a gente, é buscar o nosso propósito de vida. Né? Eu acho que o propósito é aquilo que sustenta a gente, é aquilo que mantém a gente em pé. E quando eu falo de propósito, eu não estou falando de profissão, eu não estou falando de ganhar dinheiro, eu estou falando de qualquer coisa que faça você olhar e dizer assim, vale a pena. Sim. Eu acho que quando a gente consegue se prender no propósito da nossa vida, da nossa existência, a gente se mantém em pé. Sim. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigada. Aqui vocês percebem, vocês ouvem histórias reais, vocês conseguem ver, saber o dia a dia mesmo das pessoas e ver que não é fácil, mas que nada é impossível, né? Se você buscar fazer algo com amor e carinho, você consegue. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês, por vocês estarem nos assistindo. E, Wellington, muito obrigada. Deixa seu @, pra gente, por favor. Imagina, eu que agradeço. Quem quiser me seguir é o psi.wellingtonsantos. Acho que a galera vai deixar aí. Gente, vai deixar na descrição. Você que precisa cuidar da sua saúde mental. Sim. Gostei muito do que você falou, de tudo. Acho que essa questão do lidar, né, com as coisas, às vezes a gente quer só fingir que não está acontecendo, Sim. ignorar, né? Ignorar o que a gente está sentindo. Então, para vocês aí fica a lição, gente, não ignorem. Respeitem seus sentimentos. E se precisar de ajuda, só procurar o Wellington, que ele pode auxiliar vocês. É porque nunca é fácil, né? A gente Sozinho. lidar sozinho. E é É. pra isso que a gente existe, né? Não que a gente saiba de tudo, mas a gente tem técnicas e conhecimento para tentar. Eu digo tentar porque nem sempre a gente consegue. Mas conduzir a pessoa desse encontro com ela mesma. Que às vezes a gente se perde.
É isso Obrigada. aí. Obrigado, Wellington. Não tentem resolver tudo sozinho, viu, gente? Busquem a Procurem rede de ajuda. apoio de vocês. Mas porque procurem. Não fiquem aí sofrendo sozinhos, gente. Muito obrigada. Muito obrigado, Wellington. Imagina, eu Adorei que te agradeço. ouvir. Wellington, e obrigada aos apoiadores. Pessoal, beijo. Beijo e até a próxima. Até.